Bom dia, graça e paz. Na minha vida pastoral, muitas vezes as pessoas chegam e me perguntam: Pastor, como que eu faço para saber se tal coisa, se tal decisão que eu estou tomando, se está certo, se está errado? Como que eu faço para saber isso? Eu estou em dúvida quanto a isso ou aquilo. E na maioria das vezes, eu costumo responder a essas pessoas, esses meus irmãos, que eles percebam o que está no coração deles, a paz de Cristo. Eles estão sentindo a paz de Cristo naquele caminho que eles estão seguindo? Eles estão sentindo a paz de Cristo naquela situação? Só que a paz de Cristo não é um convencimento intelectual, racional. É diferente. Então eu queria conversar um pouquinho nessa devocional com você sobre a paz de Cristo. Lá em Colossenses 3,15, ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. O que Paulo está dizendo quando ele descreve aquela igreja de Colossos? Que eles percebam a paz de Cristo como árbitro. O que é um árbitro? Um juiz. Você pensa um juiz num esporte, né, tipo futebol, você pensa mesmo um juiz no judiciário. Qual que é a função do juiz? A função do juiz é realmente de dizer, olha, este é o caminho, é isso que deve ser feito. Porque quando existem pessoas disputando, quando existem partes diversas, né, existe um grupo de um lado, um grupo do outro lado, é necessário que haja um árbitro, alguém que diga, olha, a situação é essa, o caminho é esse. Pode ser que uma das partes esteja certo, pode ser que a outra que esteja certo, ambas estejam erradas, pode ser que ambos tenham partes certas e partes erradas. É o árbitro que vai dizer qual é o caminho. É o juiz que vai dizer qual é o caminho certo. Então, quando a palavra diz que a paz de Cristo seja o árbitro no nosso coração, aquilo que eu e você precisamos saber nas decisões, na nossa caminhada, naquilo que nós estamos fazendo, nós já temos dentro de nós algo maravilhoso que Deus colocou, porque como Cristo habita em nós, a paz de Cristo lá no nosso interior, ela é o sinal de que a gente está indo certo, que esse é o caminho que eu devo seguir. Agora, quando eu estou em alguma situação errada, tomando algum caminho que não agrada a Deus, essa paz de Cristo lá no meu interior, ela me incomoda. Eu não sinto a paz, eu sinto que alguma coisa não está bem. Mas é importante a gente distinguir algo, né? Eu costumo sempre explicar que, por mais que hajam discussões teológicas, pessoas pensem diferente, o homem tem corpo, alma e espírito. E por isso eu sempre digo, nós somos iguais a Deus, semelhantes a Deus. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que a melhor maneira de explicar o Pai, Filho e Espírito Santo, os três em um, é olhando para mim e para você, porque nós somos corpo, alma e espírito, partes distintas e todos convivem em uma só pessoa. Só que a minha alma conversa com o meu espírito com a minha alma, né? O salmista lá no Salmo 42 conversa com a alma. Por que estás abatido, a minha alma? Mas vamos lá. Nessa diferença entre alma e espírito, eu queria que você entendesse o seguinte. A nossa alma, né? O que é a minha alma, a sua alma? A minha alma é onde está a minha razão. Onde eu penso, eu analiso, eu uso o meu raciocínio, chego à minha conclusão. E aí eu digo, não, analisando esse ponto, mas esse eu acho que o caminho é esse. Eu tomo uma decisão pela minha razão. É na minha alma que está também a minha vontade. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, eu não quero isso, não quero aquilo. E muitas vezes a gente quer coisas que são erradas. Ou muitas vezes a gente não quer coisas que são boas. E é na minha alma, né, que além da minha razão, da minha vontade, é na minha alma que estão as minhas emoções. Ah, eu estou sentindo uma tristeza. Ah, eu estou sentindo tal coisa. Ah, eu estou sentindo... Esse sentimento está na alma. Então perceba que a minha alma, a sua alma, ela tem a vontade, a razão e o sentimento, a emoção. Mas o meu espírito, o que tem no meu espírito? O meu espírito, que é a parte que veio de Deus, né, que é o sopro de Deus, quando Deus nos fez, Ele soprou em nós o fôlego de vida. O meu espírito, que é aquilo que veio de Deus, o que tem no meu espírito? No meu espírito não é a razão, no meu espírito não é a emoção, e no meu espírito não é a vontade. No meu espírito está a comunhão. O meu espírito ele tem vontade de ter comunhão com Deus. É no meu espírito que está a consciência. O que é a consciência? A consciência é aquele que está acima da razão. Que ainda que todos achem, que todos digam não, que você analise, que você chegue à conclusão e diga não, é assim, pela lógica, é assim, o caminho é esse. Só que muitas vezes lá dentro de você, lá no seu íntimo, na sua consciência, fica um sentimento de que você não devia fazer isso. Então é interessante, porque a consciência ela não está presa à razão, a consciência não está presa à vontade. Muitas vezes a pessoa está com vontade de algumas coisas e a consciência começa a incomodar, não é vontade. Então,
perceba que a consciência está lá no meu espírito, e no meu espírito também está a intuição. O que é a intuição? A intuição é aquela situação, às vezes você analisa, você vê, você não percebe nada, todo mundo olha, não vejo nada. Mas lá dentro de você tem alguma coisinha lá que está incomodando, dizendo, olha, eu acho que é isso, vai acontecer isso. E isso não explica com a razão. Muitas vezes as pessoas, não, isso é irracional. Mas aquela intuição nos leva a perceber que tem algo. Por que o nosso espírito é assim? Por que o meu espírito não é a razão que está no meu espírito? Porque a razão nossa, né, o bem e o mal, que a gente tenta saber o que é certo e errado, ele se confundiu lá na queda do homem. Quando Adão e Eva tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, virou uma salada, uma mistura. Eles não sabem hoje o que é o bem e o que é o mal. Então a minha mente ela não consegue acertar. Na maioria das vezes ela erra. Eu preciso prestar atenção no meu espírito, lá na minha consciência, na intuição e na comunhão com Deus, porque é no meu espírito que Deus fala. Então, se Cristo habita em mim, você ele habita em nosso espírito, presta muita atenção no que está no seu espírito, presta atenção à sua consciência, presta atenção à intuição, aquele sentimento, né, te dizendo ainda que esteja contra a razão, presta atenção na intuição. E lá no seu espírito tem a comunhão com o Senhor, procure sentir o que Cristo está sentindo. Porque a paz de Cristo, lá no meu espírito, é o árbitro. Ela que vai dizer se eu estou certo ou errado. Então, você quer acertar na vida? Você quer saber se você está bem ou não? Quando você estiver fazendo escolhas, você está muitas vezes preocupado, não fique só pensando na lógica, na razão, no que os outros estão dizendo. Presta atenção lá no seu íntimo, lá no seu espírito, lá no seu interior. Tem um sentimento de paz, só que agora não é aquele sentimento da emoção que está lá na alma, mas é aquela sensação da paz. Você vê a paz de Cristo dentro de você, e essa paz de Cristo é que vai ser o árbitro e vai dizer para você, esse é o caminho, continua, vai dizer, esse caminho está errado, não vai por ele. Quando você estiver querendo coisas erradas, lá no teu espírito você vai sentir uma paz dizendo, olha, não está em paz não vai por aí. Então, ouça, né, a voz de Jesus no teu espírito, perceba a paz de Cristo que está em você e seja guiado por ela, e você vai ver que aí não tem como errar. A razão nossa nos leva ao erro, a emoção nos leva ao erro, a nossa vontade também nos leva a errar. Mas a paz de Cristo que está lá no nosso espírito não nos leva a errar. Mas você precisa aprender a ouvir Jesus no teu espírito. Deus te abençoe. Até a nossa próxima devocional.